E aí, tudo bom contigo? Hoje a aula é sobre os princípios básicos da ótica geométrica. Aqui nessa aula a gente vai entender algumas coisas bem simples, mas que são importantes para o compreendimento depois de toda a ótica geométrica, tá? E a gente vai entender também um cálculo simples que é o cálculo envolvendo sombras. Além disso, falar um pouquinho sobre o eclipse lunar e o eclipse solar. Vamos lá então para a aula de hoje. Gente, para começar, a gente começa com um princípio básico, mais básico de todos, da ótica geométrica, que é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz ela sempre vai sair de uma fonte que a gente chama de uma fonte primária, que é aquela que emite luz, sei lá, uma lâmpada, o sol, tá? E ela vai ser refletida por uma fonte secundária. Sei lá, ela vai bater numa mesa, vai ser refletida, vai bater num espelho, vai ser refletida, vai bater na lua, vai ser refletida, né? Lembrando que a lua ela não tem luz própria, né? Ela não é uma fonte primária, ela é uma fonte secundária. E essa luz ela vai se propagar sempre em linha reta nos meios transparentes e homogêneos. E daí eu trago para ti aqui uma figura que mostra bem claramente aí a propagação retilínea da luz para não te restar dúvida nenhuma, tá? Dá uma olhada nessa figura, tá? Tu tem uma caverna aqui com um furo aqui por onde passa a luz. E tu consegue acompanhar a trajetória de um raio de luz, né? Por causa desse furo aqui, tu consegue observar, né? Por causa das partículas de poeira e toda a configuração ali da cratera, né? Desse local, tu consegue compreender que tu tem um raio de luz, né? Aqui que ele se propaga em linha reta. Ou um feixe de luz aqui, quando a gente pega vários raios de luz e coloca eles um do lado do outro, a gente chama de feixe de luz, tá? Feixe de luz é quando são vários raios, raio é um só. Então dá para ver bem direitinho aí que a luz ela se propaga em linha reta. Segundo princípio, que é o princípio da independência, gente, dos raios luminosos. Pode ter dois raios luminosos se cruzando, ou dois feixes de luz se cruzando, como é o caso da figura aqui, tá? Tu tem luz azul, luz verde, luz amarela, vermelha ali, se cruzando. E quando elas se cruzam, gente, depois de acontecer o cruzamento, elas seguem a mesma trajetória, sem desvio nenhum, sem nenhum tipo de interferência. A cor ela não muda porque passou. Uma luz não muda de cor porque passou por cima da outra, entendeu? E daí tu vai ver aqui no chão que o azul tá azul, aqui também. E o vermelho que está cruzando ali um pedaço do laranja, ele está vermelho aqui, não está mudando de cor. Tá? Então, o princípio da independência diz que dois raios luminosos que se cruzam, eles são completamente independentes um do outro. Tá? Não vai ter uma interferência que vai, por um passar por cima do outro, vai mudar a cor ou a configuração do outro raio. Certo? É isso que diz basicamente o princípio da independência dos raios luminosos. E agora a gente já pode falar mais sobre as sombras, né? Quando a gente tem uma fonte luminosa, a gente coloca um objeto assim na frente dessa fonte luminosa, tu vai ter uma sombra, tá? Como é a figura que eu estou te mostrando aqui. Eu quero que tu saiba que existem dois tipos de fonte, tá? Quando a gente trabalha com sombras. Existe a fonte pontual e existe a fonte extensa. A fonte pontual é aquela fonte cujo tamanho é muito pequenininho, cujo tamanho não importa. E a fonte extensa é já quando o tamanho da fonte passa a ser relevante. E daí a gente vai ter diferentes tipos de sombras para essas duas fontes, tá? Primeiro, a fonte pontual. Quando a gente tem uma fonte pontual, é muito simples de a gente ver a sombra, tá? Eu vou colocar um objeto aqui entre esse anteparo aqui, que é onde eu vou projetar a sombra, e a fonte, e esse objeto está aqui. Eu simplesmente desenho um raio saindo da fonte pontual, passando pela extremidade do objeto, desenho outro raio passando pela outra extremidade do objeto, faço, né, a sequência desse raio aqui. Na região delimitada entre esses dois raios luminosos que passam pelas extremidades do objeto, eu vou ter a região de sombra, tá? E aqui seria um pedaço de um cone, e quando a gente projeta, né, no anteparo ali, a gente fica com essa figura aqui, tá? Círculo, a base de um cone.
Muito bem. Aí é a fonte pontual, só tem sombra. Agora, quando a gente tem uma fonte extensa, como é o caso dessa lâmpada aqui grande, aí tu já vai ter que fazer um outro tipo de figura, tá? Vamos acompanhar como é que a gente faz a figura da sombra, para a gente saber também a diferença entre penumbra, sombra, umbra, né? Aqui, ó. Eu vou pegar de uma das extremidades da fonte, vou desenhar um raio passando por uma das extremidades do objeto. E um raio saindo desse mesmo ponto e passando pela outra extremidade do objeto. Certo? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Um raio passando por uma extremidade, o outro raio passando pela outra extremidade. Certo? Lembra que na fonte pontual a gente simplesmente pegava e fazia dois raios. Um passar pela extremidade de cima e outro passar pela extremidade de baixo? Muito bem. Eu vou fazer aqui na fonte extensa é a mesma coisa. Da parte de cima, eu vou passar um raio passando pela extremidade de cima. E da parte de baixo da fonte, eu vou passar um raio passando pela parte de baixo do objeto. E daí, nessa região delimitada entre este raio e este raio, a gente tem a região da sombra. Tá? Ou também a região de umbra, também é chamada de umbra, que é aquela parte escura da sombra. E na região onde a gente pega o seguinte, um raio luminoso que saia de cima da fonte e passa por baixo do objeto, e um raio que saia de baixo da fonte e passe pela extremidade de cima do objeto, nessa região aqui, ó, ela está cinza mais escura, a gente chama de penumbra, tá? Aquela parte um pouco mais clara da sombra. Então, umbra ou sombra é a parte escura, penumbra é a parte mais clara. E aqui nessa figura desse experimento, que depois se tu quiser acessar no YouTube é só entrar nesse link aqui, digitar lá no navegador, dá para ver bem claramente, né, a questão da sombra e a questão da penumbra, certo? Muito bem. Cálculos envolvendo sombras agora. Gente, os cálculos envolvendo sombras são muito simples. É só uma questão de tu entender proporção, tá? E tu vai chegar comigo na equação sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. É muito fácil mesmo. É só tu acompanhar o raciocínio. Vamos lá então. Digamos que eu tenho um prédio de 40 metros de altura e tu tem aqui um cara bem alto, tá? Um cara de 2 metros de altura. Não está em proporção aqui, né? Se a gente for colocar um carinha em cima do outro, né? A figura não está em escala. Mas dá para a gente entender muito bem que é esse tipo de raciocínio que a gente usa, tá? Se tivesse em escala, seria melhor para a gente entender. Mas mesmo não estando em escala, tu vai entender o raciocínio. O que eu faço para determinar as sombras dos objetos? Bom, o Sol, gente, ele emite raios paralelos para a Terra. Os raios que chegam no Sol, eles chegam paralelos na Terra. Então eu vou desenhar um raio de Sol que passe pela essa extremidade do prédio, e daí aqui nessa região, né, eu vou ter a sombra formada pelo prédio, e outro raio paralelo a este primeiro, eu vou fazer passando pela extremidade da cabeça do cara, e daí aqui a sombra do cara. E daí digamos que a sombra desse prédio de 40 metros de altura, nessa posição que o Sol está, nessa região que a gente se encontra, essa sombra ela tem 4 metros de altura, certo? 4 metros de comprimento, desculpa. A altura é 40 metros do prédio, 4 metros de comprimento da sombra. Gente, quantas vezes, olha bem a pergunta que eu vou te fazer, quantas vezes a sombra é menor do que o prédio? Bom, de 40 para 4, eu dividi por 10 o tamanho do prédio para chegar no tamanho da sombra, certo? Se eu pegar 40 e dividir por 10, eu fico com 4. Maravilha. Gente, se essa sombra desse prédio é 10 vezes menor que a altura do prédio, a sombra da pessoa vai ser 10 vezes menor que o tamanho da pessoa. É uma proporção, porque esses triângulos aqui, ó, eles são semelhantes. Eles têm o mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo, né, aqui,
o mesmo ângulo de 90 graus, portanto são triângulos semelhantes. E daí se esse lado daqui, de 40 metros, é 10 vezes maior que esse lado daqui vai ter que ser 10 vezes menor que esse daqui. Né? A razão tem que ser a mesma. Portanto, se eu dividir por 10 o 40 para chegar em 4, eu vou pegar o 2, dividir por 10 para chegar em 0,2 metros ou 20 centímetros. É a mesma razão, é a mesma proporção. E daí eu posso escrever a seguinte equação, ó. 40 dividido por 4 é 10, e 2 dividido por 0,2 também é 10. Ou seja, eu posso escrever que 40 está para 4, assim como 2 está para 0,2. Isso aqui é uma igualdade entre as razões dos lados. O lado maior desse triângulozão está para o lado menor desse triângulozão, assim como o lado maior desse triângulozinho está para o lado menor desse triângulozinho. Certo? É isso que eu estou te dizendo. Agora, ao invés de trabalhar com números, eu vou botar letras ali só, tá? Esse lado eu vou chamar de A, esse lado eu vou chamar de B, esse lado eu vou chamar de D, esse lado eu vou chamar de E. Então, como 40 sobre 4 tem que ser igual a 2 sobre 0,2, eu vou dizer que A sobre B, este lado sobre este lado, tem que ser igual a este lado sobre este lado. E daí fica A sobre B igual a D sobre E. Não importa as letras que tu vai usar, tem livros que usam letras diferentes ali, mas o importante é que tu compreenda que é simplesmente uma igualdade entre as razões. Tu faz a razão entre o lado maior e menor do triângulo grande e iguala isso à razão entre o lado maior e o lado menor do triângulo pequeno. Simplesmente isso daí. Entendido? Não tem muita dificuldade, né? E daí o que ele pode te dar? Ele pode te dar sempre 3 coisas e pedir uma quarta. Inclusive, gente, era assim que se media, é assim que tu pode medir a altura de uma pirâmide no Egito. Tá? É muito simples. Tu pega o quê? Tu sabe a tua altura, né? Todo mundo sabe a sua altura. Aí tu chegou ali na pirâmide do Egito, tá? Tu pegou a tua altura, tu mede a tua sombra com uma régua, sei lá, uma trena, alguma coisa assim. Tu sabe a tua altura, tu sabe o tamanho da tua sombra, tu pega, mede também com uma trena o tamanho da sombra da pirâmide, tu tem este, tu tem o B, o D e o E, B, o D e o E, falta só o A. Aí se tu tem uma equação com 4 termos, tu sabe 3, o quarto tu descobre facilmente. Tá? É muito simples de descobrir a altura de uma pirâmide no Egito, de um prédio muito alto ou coisa desse tipo. Tá? Vamos lá então. Seguindo. Para fechar a aula. Gente, a gente tem que falar sobre o eclipse lunar e o eclipse solar. E eu te trago aí uma figura, deixa eu diminuir um pouquinho meu tamanho aqui para não ficar na frente da figura, que mostra para a gente muito bem o eclipse solar e o eclipse lunar. Gente, eu tenho aqui o movimento da Lua ao redor da Terra exatamente como ele é. Tu percebe que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra não é o mesmo plano da órbita da Terra ao redor do Sol. O plano da órbita da Terra ao redor do Sol é esse plano aqui, ó, esse plano grande. Então a Terra está fazendo este movimento aqui, certo? Agora, o plano de órbita da Lua ele é inclinado com relação ao plano de órbita da Terra. Percebe que caso não fosse assim, gente, caso eles fossem coincidentes dos planos, caso o plano de órbita da Lua ao redor da Terra e da Terra ao redor do Sol fossem coincidentes, né, a toda hora a gente teria eclipses. Porque a toda hora a Lua ia estar entre o Sol e a Terra e daí a gente teria eclipse toda hora, mas não é assim. Aí o que vai acontecer? Só nessas regiões aqui, D e B, B e D, que a gente vai poder ter os eclipses. Nas regiões A e C, tu não tem eclipses. Quando é que a gente vai ter o chamado eclipse lunar aqui, ó? A gente pode ver aqui, ó, na figura
D, a gente tem o eclipse lunar. Por quê? Porque o Sol está emitindo luz e a Terra está se colocando na frente da Lua. E daí a gente tem uma região aqui de sombra na Lua. Tu não enxerga a Lua durante um intervalo de tempo e aí a gente tem um eclipse chamado de eclipse lunar. Eclipse lunar porque a gente não enxerga a Lua durante um tempo. Ou a gente pode ter um eclipse solar também. Por quê? Porque daí, o que acaba acontecendo no eclipse solar? Olha bem para a figura aqui, ó. A Lua está entre a Terra e o Sol. E daí, em algumas regiões da Terra, a Lua vai projetar uma sombra na Terra. E daí tu não vai conseguir enxergar o Sol. Tá? E é por isso que a gente chama de eclipse solar. E aqui a gente também está vendo que nessa região B aqui, a gente pode ter também o eclipse lunar e o eclipse solar. Tá? Então, essa inclinação do plano da órbita da Lua, ela explica o porquê que a gente não tem um eclipse ou 2 eclipses a cada 28 dias. Tá? Muito bem. Então, só para fechar mesmo agora, eclipse lunar, quando a gente tem a configuração Sol e a Terra fazendo sombra ou uma penumbra sobre a Lua. Aqui a gente tem o chamado eclipse lunar, e daí a gente pode separar entre lunar penumbral, lunar parcial e lunar total, mas isso aqui já é um pouquinho mais de classificação mais específica. Eu duvido que vá cair muito em algum Enem ou vestibular, mas tudo faria sentido se tu olhasse simplesmente a figura e olhasse os nomes. E a gente tem também o eclipse solar, tá? E também tem o eclipse solar total e parcial. Mas o importante é que tu saiba que o eclipse solar é quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, criando uma região de sombra ou de penumbra, e daí a gente não consegue enxergar ou o Sol por completo ou uma parte do Sol. Certo? Espero ter te ajudado com essa aula. Se tu gostou, não esquece. Um grande abraço. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like, no caso. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau.